Olá, seja muito bem-vindo ao AgroB. Estamos chegando para falar de uma maneira diferente do agronegócio, da agricultura. E a gente vai tratar no programa de hoje de algo que a gente já falou aqui, da maioria dos agricultores fazerem parte da agricultura familiar. Mas tem uma coisa muito importante que talvez você não saiba. O desenvolvimento das agroindústrias também tem maioria com os agricultores familiares. A Emater fez um levantamento para trazer detalhes, um perfil desse agricultor que está na agroindústria. E é esse o tema do AgroB, que entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no AgroB. Estamos chegando para falar de muita coisa positiva. Mais uma semana abençoada para todo mundo. A gente está no canal 527 do Claro HD, também no canal 9 Analógico. Para todo mundo, você acompanha no canal do YouTube, canal Viver Brasil. E hoje tem uma honra de receber aqui no programa a Marisa Flores, que é gerente de programas especiais da Emater. Marisa, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente. Fabiano, boa tarde. Eu que agradeço aí o convite. E também tenho a satisfação, a honra de receber o Alisson Hauck, proprietário de uma agroindústria, está falando com a gente do interior. Muito obrigado, viu? Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao programa. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Marisa. É muito bom. E a gente, sem muitas delongas, a gente vai mostrar um vídeo aqui, um pouquinho já da sua agroindústria, que você vai contar para a gente onde você está localizado, como é que está sendo o trabalho. Sei que você está sendo um desbravador aí do seu trabalho aí no interior. Vamos mostrar, gente, um vídeo muito legal aqui. A gente vai falar por ele, por cima dele aqui, já um pouquinho do trabalho. Conta pra gente, eu vou te apresentar, não, você vai se apresentar, de onde você está falando? Então, Fabiano, eu estou no município de Itava e a gente, eu e minha esposa, a gente tem um funcionário, a gente tem uma pequena produção familiar e a gente produz queijos finos de cabra. Que legal, e esses queijos finos a gente vai mostrar agora também. Vamos acompanhar aqui um pouquinho das fotos e imagens, inclusive, que o próprio Alisson nos mandou. Olha, tem as cabras. Vai explicando para a gente também, porque aí a gente vai tendo um pouquinho do que é o trabalho. Aí você tem quantas cabras aí na sua agroindústria? Hoje, como a gente diz, de mamando a caducando, a gente deve estar com hoje umas 100 cabeças. E em lactação, eu devo estar com umas 30 cabras. A gente processa hoje cerca de 100 litros por dia de leite de cabra. Aham. Que legal. E eu vou te falar uma coisa, viu? Comentava com você, Alisson, bonitos os queijos, hein? Isso também chamou a atenção daquelas, né? Então, são queijos finos, né? A gente, apesar de ser receitas autorais, né, criações nossas mesmo, a gente se inspirou em queijos franceses. Então, são todos queijos maturados, com fundos de maturação, né, da mesma linha do queijo brie, a gente produz queijos da mesma linha do gorgonzola, então são queijos muito técnicos, né? Apesar de serem produzidos de uma forma muito singela, são queijos difíceis de produzir. Que legal. Alisson, muito legal mesmo o seu trabalho. Marisa, esse momento que a gente vê, né, tem duas coisas interessantes logo de cara para falar do Alisson, né? Aquela simpatia do interior, aquela coisa, né, de quem está na batalha, e o empreendedorismo. Já conseguiu movimentar algo. Ele é um retrato muito legal do que a gente se propõe a discutir aqui hoje, né? Sim, o empreendedorismo está muito forte na agricultura familiar, Fabiano, e tem seu motivo de ser. Geralmente são pessoas que trabalham em pequena escala. Então, para agregar valor a uma produção em pequena escala, ele tem que diferenciar o produto e precisa
daquela veia de empreendedorismo para ele conseguir sucesso. Porque senão ele acaba produzindo uma commodity que não vai ser competitiva no mercado. E o Alisson é um exemplo disso. Veja só, queijos finos de cabra, né? Quanta inovação. Ele é o único produtor na região da Zona da Mata que a gente tem, né, notícia, né, da agricultura familiar que tem um empreendimento desse nível, né? A gente tem uma outra aqui, a Marli, de Itaguara, que também trabalha com leite de cabra, já é muito conhecida aí, né, já há algum tempo. Mas o Alisson inovou demais, porque fazer queijos, né, finos e já está cadastrado no IMA é uma luta muito grande, né, imagino. A gente não, claro, não vamos por pormenores aqui nos números, mas hoje, em Minas Gerais, são mais de 36 mil agroindústrias, é o dado que eu tenho, e a maioria da agricultura familiar, né? A Emater faz esse levantamento anualmente para acompanhar como é que está essa dinâmica aí de crescimento ou não, né, do número de agricultores familiares interessados em ter o seu produto agroindustrializado. Então, a gente está divulgando agora esse relatório, né, ele foi fechado em janeiro de 2021, estamos divulgando agora, e a gente sempre se surpreende, né, com cada vez mais você vê a agricultura familiar interessada em diferenciar seu produto por meio do processamento. E a Emater tem esse trabalho com eles. O Alisson é um exemplo, né? É atendido pela Emater. Então, Alisson, como é que foi essa tratativa aí? Quando é que você tem esse começo? Conta a história pra gente. Você tem ali, você estava trabalhando, de repente, não foi de uma hora para outra que você teve o estalo de buscar um queijo mais refinado, um público mais específico, né? Então, tudo começou quando eu e minha esposa, nós começamos a planejar ter um filho. Então, quando eu pensei em ter um filho, a gente trabalhava com galinhas caipiras e tinha horta. Então, eu falei, eu vou precisar de leite para essa criança. Então, eu nunca fui assim, vaca, minha propriedade é muito pequena, então vaca seria inviável ter uma vaquinha aqui para a gente. Então, eu adquiri minha primeira cabra e acabei me apaixonando demais da conta com o animal. Eu gosto de dizer que a cabra é uma mistura de vaca com cachorro. Ela tem a interação de um cachorro, ela gosta de carinho, ela quer participar, ela quer interagir e é um animal de produção. Então, eu apaixonei pela cabra e, de repente, eu me vi aqui com um monte de cabra, estava tirando 10 litros de leite e não tinha destinação para aquele leite, porque o filho acabou ficando para depois também. Então, eu comecei a estudar o vamos por parte. Deixa eu entender isso aqui. Peraí. Você começa a trabalhar com a cabra para ter um filho. E o filho ficou para depois, mas eu sei que veio depois, né? Já veio, né? Agora sim. Agora já está com 7 anos. 7 anos. Então, essa história tem quanto tempo aí? Desse momento seu com as cabras? Eu adquiri essa primeira cabra em 2012, né? Então, eu comecei a ter um excedente de leite, onde eu fui pesquisar o que era queijo de cabra. Porque hoje, no Brasil, a gente tem uma produção de queijo de cabra, mas são queijos de vaca, né? Então, a gente tem frescal de cabra, a gente tem parmesão de cabra, são inspirados nos queijos de vaca. E eu decidi estudar mais a fundo o que eram os queijos de cabra. E eu vi que a tradição maior em produção de leite de cabra, de queijo de cabra, é na França. Então, daí eu trouxe essa inspiração dos queijos franceses. Perfeito. É muito legal essa questão, né, Marisa, que a gente percebe, né, que o Alisson já era agricultor, já tinha as suas questões todas e foi buscar um outro caminho, né? E nessa ele encontrou o grande caminho. É a situação hoje de muitas das agroindústrias, muita gente acabou diversificando, depois se encontrou em outras atividades, outras culturas? Isso é comum. Você sabe que na agricultura familiar, muitas vezes é difícil fazer a sucessão, né? A propriedade é pequena, se o número de filhos for grande, cada um sai para buscar como viver, né? Um emprego, outros querem ficar na propriedade. E aí começam a querer diversificar. Muitas vezes a produção é de café na origem
E o jovem que vai suceder, ele já quer processar o café, já quer fazer um café especial, que é uma coisa completamente diferente de um café comum. Então, está sendo muito comum, muito encontrado aí atualmente essa condição do agricultor familiar querer diversificar e diversificar para uma inovação. E a gente incentiva que ele busque, né, essa inovação também. A gente faz uma parceria ali e ajuda ele a encontrar os caminhos, né? Sempre que a gente é demandado ou está lá no mesmo município que ele, temos sempre essa facilidade, né, de trabalhar com o agricultor a partir daquilo que ele tem, a partir daquilo de onde ele quer chegar também. O levantamento, né, passou rapidinho por ele, mas o levantamento, ele modifica a cada ano. Obviamente, você vai tendo novas agroindústrias, outras que, de repente, infelizmente, se fecham. Se a gente fazer uma comparação deste ano, né, esse último censo, vamos dizer assim, o censo das agroindústrias, para 10 anos, quando começou, por exemplo, o Alisson, a gente teve um crescimento, teve um ponto positivo? Está tendo uma mudança muito grande aí de interesse, né? Novas agroindústrias surgindo em áreas onde não eram muito comum aparecer. Por exemplo, há mais de 10 anos atrás, a Emater fez um levantamento, né? Não era esse relatório, com essa característica, mas a gente fez. Naquela época, quase não tinha agroindústria de quitanda da agricultura familiar. E hoje é um produto muito forte dentro desse levantamento, né? Não tinha café processado da agricultura familiar. Hoje tem, né? Ele regulariza sua própria agroindústria, ou ele terceiriza, contrata o serviço de uma agroindústria já existente, porque nem sempre é viável ele ter a sua própria agroindústria, né? No caso do Alisson, foi um achado, né? Porque ele tem que pegar desde a cabra até o produto, e é familiar por isso, porque é ele que faz a gestão. Pergunta se ele tem empregados. Né? Como que é essa divisão de serviço lá? Você vai ver que é ele que tem que pegar no batente o tempo inteiro. Vamos perguntar isso agora. Como é que é esse batente aí do dia a dia, Alisson? É você, sua esposa, ou já tem mais gente ajudando? O batente, ele tem que gostar para poder encarar. Hoje eu tenho um funcionário que me ajuda no manejo dos animais e eu faço o queijo de segunda a sexta. No final de semana, eu faço a ordenha dos animais, porque o funcionário é a folga do funcionário. E eu, inclusive, preciso desse momento com as cabras, que é no final de semana que eu dou aquela historiada, que eu dou o carinho que elas precisam. E o processo é extenso, porque a gente produz aqui desde o alimento da cabra até a comercialização para o cliente final. E minha esposa que fica por conta dessa comercialização toda, a embalagem dos queijos, essa logística, tudo por conta da minha esposa. Você vê que a Marisa, ela está bem por dentro da realidade mesmo, porque é o que você acabou de falar, né, Marisa? Uma pessoa ali a mais para ajudar, de repente, ele tem. Muita gente não tem, né? Muita gente não tem. Muita gente é só a família ali. O Alisson, a família dele é pequena, né? Os filhos não cresceram ainda, né? Então, ele realmente tem que contratar, porque senão é muita coisa para um só fazer. Como é que ele vai cuidar de vaca e fazer queijo, né? Não tem E agora, o detalhe, por exemplo, a gente está falando aqui, né, do queijo de cabra, até porque o Alisson está participando com a gente e é o produto que ele trabalha. Mas você citou o café, por exemplo. Esse café que tem conquistado, a gente tem falado aqui em outras oportunidades, e cada vez mais tendo pessoas investindo nessa área. Então, quer dizer, a agroecologia, com cafés mais especiais e tudo mais, ou seja, é um caminho que a gente está desenhando aí, né? Um caminho muito bem desenhado. Olha, café da mulher é um café diferenciado, o café orgânico é um café diferenciado, o café sombreado é um café diferenciado e muitas outras diferenciações que eles vão criando aí e conquistando espaço no mercado, porque o consumidor, ele quer produtos diferenciados, quer um café com história, um café com origem, né? Então, você tem aquelas áreas também que já tem indicação geográfica, e a agricultura familiar está dentro desse movimento todo, ela não está isolada. Tem muito agronegócio aí, grandes proprietários, mas você tem também presença da agricultura familiar. Aliás,
A Emater faz anualmente o concurso estadual de qualidades do café, Fabiano, não sei se você já acompanhou, e ali ela premia, e muitas das vezes é um agricultor familiar que leva o prêmio de melhor café. Então, para a gente é um orgulho muito grande. Queijo também tem sido... Sem falar do queijo, né? Exato. O queijo é um queijo especial, né? Não só na agricultura familiar, mas você tem muitos agricultores familiares produzindo. O queijo Minas artesanal, que a gente chama de QMA, nas regiões caracterizadas, e temos outros queijos, né? Nós temos o queijo da Mantiqueira, o queijo da Lagoa, o cabacinha do Jequitinhonha, o queijo da região do Suaçuí, o queijo da Serra Geral, o queijo da Ibitipoca, enfim. Nós temos aí um trabalho muito bacana, né? Nós, Emater, com as vinculadas, ligadas à Secretaria de Estado da Agricultura, né? Como o IMA e com a EPAMIG, a gente faz um esforço muito grande aí para dar essa cobertura, né, para esses produtos típicos da agricultura familiar mineira. O legal de ser algo diferenciado, como é o trabalho do Alisson, como a gente citou que o café é diferenciado, é que tem um público muito grande ainda para se alcançar. Então você não está falando de um mercado que vai se saturar, está falando de um mercado que está em expansão. Por exemplo, eu posso dizer, se eu comi queijo de cabo foi uma vez na vida. Quer dizer, eu tenho possibilidade, e não estou falando isso para te pedir para você mandar um queijo não, viu, Alisson? É só porque eu estou fazendo um comentário aqui que muita gente não conheceu. Mas se você quiser mandar também, a gente aceita, viu? Não tem problema não. Você precisa comer mais queijo de cabra. Mas o que eu estou querendo dizer é que você está produzindo, né, tendo um produto que tem muita gente a conhecer ainda, é sofisticado, vai chegar a mais pessoas. E é sobre isso que eu quero falar no próximo bloco, comentar com vocês. O que tem aí de caminhos a serem alcançados pelas agroindústrias? E eu quero saber de você, Marisa, o que acontece quando a agroindústria dá errado? O que o agricultor fez para que ela desse errado? A gente vai poder contar até para poder ensinar para as pessoas não cometerem o mesmo erro. A gente vai para o intervalo, já já a gente volta. Abraço para você que está assistindo a gente em Betim, Contagem, está assistindo a gente em Sabará, em Uberaba, Uberlândia, em Juiz de Fora, todo mundo no canal 527, Claro HD e no 9 Analógico. Na internet, você está acompanhando no youtube.com/canal Viver Brasil. A gente volta já já.